A paz e a graça para todos os irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando a cada um de vocês, a todos nós. Irmãos, eu queria apresentar uma nova abordagem de estudo, expondo a Bíblia em suas próprias páginas. Então hoje estaremos estudando o tema A Nova Aliança. De maneira resumida, de maneira simples, usando apenas a Bíblia, irei abordar o que seria essa nova aliança, como era a antiga aliança, o que a Bíblia chama de Novo Testamento e Antigo Testamento, e quais eram os recursos, quais eram os métodos, como foi estabelecido a antiga aliança, e essa nova aliança, como ela se deu, como foi feita essa tramitação, essa transferência de uma aliança para outra, e para que eram aqueles métodos, os rituais e as cerimônias da antiga aliança, para que serviam, por que era feito, da maneira como era feito. Então, eu queria que os irmãos pudessem estar analisando, conferindo assim como eu vou estar conferindo na minha Bíblia. Iremos ler o capítulo 9 de Hebreus. A Bíblia, ela por si mesma, ela se explica. Então, em poucos textos, a gente vai fazer uma análise bem interessante. Vejamos, em Hebreus capítulo 9, no verso 18, Hebreus capítulo 9, verso 18. Diz o seguinte: pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Ou seja, a primeira aliança, o primeiro testamento, o primeiro concerto, a antiga aliança, ela foi estabelecida por meio de sangue. Eram usados sacrifícios, sangue de animais. E nós iremos entender o porquê da necessidade desse sangue e para que era esse sangue. Então, continuando, diz assim: porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e bodes com água e lã tinta. Agora a gente vai do 19 para o 20. Aliás, ainda continuamos no 19. Lã tinta de escarlate e ísopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Então perceba, aqui é dito que Moisés, ele proclamou todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo. E ele tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, dos sacrifícios de modo geral, junto com água. Era um material utilizado para fazer a aspersão. A aspersão seria algo como salpicar, jogar aquele líquido, o sangue junto com a água, se utilizando desse material, a lã tinta de escarlate e o ísopo. E aspergiu o livro, ou seja, o livro onde estava registrado a lei,
como também sobre todo o povo. Então perceba que ali o sangue dos animais eles eram utilizados não só para ser levado para dentro do santuário e aspergir, né, o santuário, e aquilo ali era um símbolo, havia um simbolismo por trás daquele ritual. E na realidade todo esse processo aqui é simbólico, é ilustrativo, né? Deus aqui está ensinando algo que se refere, que ilustra algo superior, algo celestial, algo referente ao seu ministério. A gente vai entender isso mais para frente. E continua dizendo aqui, ó, que além do povo e do livro ter sido aspergido com o sangue dos animais, no verso 20 diz, ó, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Então a aliança de Deus, aquela aliança do tempo de Moisés, conhecida como aliança de Moisés, né, da lei de Moisés, ou do Monte Sinai, ela foi estabelecida, ou digamos que ela foi assinada, ela foi estabelecida, né, com o sangue de animais. E aquele sangue simbolizava uma aliança, um pacto entre Deus e o povo. Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo, ou o santuário, e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Essa palavra aqui, ela no original grego, ela significa perdão também. Agora preste atenção. Além do próprio livro, como também o povo de Israel, o tabernáculo, o santuário, e todos os seus utensílios do serviço sagrado foram aspergidos com sangue. Aspergido também. Então, o interessante é que era aspergido dentro do santuário. Você percebe que é feita uma distinção, né? É dito que foi aspergido com sangue o tabernáculo e os utensílios, e todos os utensílios. Tabernáculo, no sentido de que os pecados do povo de Israel, simbolicamente, quando eles levavam um sacrifício, digamos que um cordeiro, para sacrificar pelo seu próprio sangue, simbolizando que aquele animal estava morrendo no lugar daquele pecador, pelo pecado que ele cometeu, aquele sangue ele era transferido para dentro do tabernáculo. Era um símbolo, uma ilustração. Ele representava que o pecado do pecador, né, ele era transferido para o santuário por meio de sangue. Sangue de um ser que morreu pelaquela pessoa, pelo pecado daquela pessoa, e foi transferido para lá. O mesmo sangue, ele além de levar os pecados para dentro do santuário, aquele santuário ficava contaminado com o pecado. Havia registro de pecados ali. E era necessário que esses pecados fossem purificados, porque com efeito quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Então o sangue, ele além de ser o meio pelo qual era transferido o pecado do indivíduo,
para dentro do santuário, esse mesmo sangue também era símbolo de purificação. E o que ele purificava? Purificava o povo, o livro e também o santuário e os seus utensílios. Por que essas coisas precisavam ser purificadas? Vamos entender um pouco mais para frente. Ainda em Hebreus 9, a gente lê aqui no verso 11, diz o seguinte, a partir do verso 11. Agora a gente vai entender o porquê que o sangue daqueles sacrifícios, daquelas ofertas, aqueles animais, eram transferidos para dentro do tabernáculo. Era símbolo de algo, representava algo superior. Era levado para dentro do tabernáculo pelos sacerdotes. E uma vez por ano havia um ritual chamado Dia da Expiação, onde era feita a expiação final, né, símbolo da expiação final, para remissão, purificação de todo o santuário, ou seja, de todos os pecados que foram colocados, registrados no santuário. Então, era só o sumo sacerdote quem fazia a purificação. E ele fazia purificação com sangue também, com sangue de animais. Esse sumo sacerdote ele também representava algo. Ele representava, ele ilustrava algo superior. E aqui no verso 11 a gente entende melhor o que ele ilustrava. Então não é à toa que tudo que está registrado ali nos primeiros livros da Bíblia, né, chamado de Pentateuco, os livros escritos por Moisés, mais precisamente lá para o final do Êxodo, do livro de Êxodo e até Deuteronômio, os livros de Número, Levíticos, apresentam vários e vários rituais e a lei de Deus e todas as suas instruções e ordenanças. E aquilo ali, quando a gente não compreende a que aquilo se referia, o que aquilo representava, o que aquilo implicava, então a gente muitas vezes passa por alto. Agora veja só, Hebreus ele nos esclarece, esse livro nos esclarece tremendamente o que todo aquele ritual representava. Veja o verso 11, diz assim, o verso 11, Hebreus 9. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Veja, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Cristo como sumo sacerdote. Cristo, sumo sacerdote, ou seja, já entendemos que o sumo sacerdote da época de Moisés representava o ministério de Cristo. E o santuário da época de Moisés representava o santuário do céu, ao qual Cristo, Jesus, ele ministra como sumo sacerdote. Então, o que o sumo sacerdote fazia lá era figura, era sombra, era representação do que Cristo faz hoje no santuário, maior e mais perfeito. Maior porque existia um menor, que era da terra, mais perfeito porque existia um imperfeito. O texto é bem claro. Não feito por mãos humanas. Né? Não feito por mãos. Quer dizer, não desta criação. Não por meio de... Agora veja só, o verso 12. Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Ou seja, Cristo agora está ministrando no tabernáculo, como sumo sacerdote. Aquilo que o sumo sacerdote fazia no tempo de Moisés, hoje é o que Jesus Cristo está fazendo. E no verso 12, o autor de Hebreus diz, não por meio de sangue de bodes e de bezerros. Ou seja, não era por meio de sacrifício de animais, mas pelo seu próprio sangue.
Percebe? Lembra que lá a gente acabou de ler, em Hebreus 18 a 22, que Moisés ele usava sangue de animais para aspergir as pessoas, o livro da lei, o próprio santuário e os seus utensílios, né? Seu material. Então Jesus Cristo ele entrou pelo seu próprio sangue, porque o sumo sacerdote precisava de sangue de animais para poder entrar, que representava que através do sangue era levado os pecados, né? Ele estava carregando os pecados das pessoas ali para dentro para registrar o pecado daqueles que se arrependeram. E também o sangue simbolizava que ele purificaria o santuário. Então, não só o santuário, mas tudo aquilo em que fosse aspergido. Então, o sangue de Cristo, Cristo entrou pelo seu próprio sangue no Santo dos Santos, que era um dos compartimentos. Então, ele entrou uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. No verso 13 diz, portanto, veja que interessante, porque a gente vai tirar uma lição muito interessante para compreender melhor a nova aliança. Porque é dito lá em Hebreus 9, do 18 ao 22, que a antiga aliança também era por meio de sangue. Então, se a antiga aliança era por meio de sangue, e o que simbolizava aquele sangue, a gente entende melhor agora. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, repete a ideia, que o sangue não era só aspergido ou jogado, né, sapicado sobre os contaminados, os pecadores. Veja o que o sangue desses animais simbolizava. Simbolicamente eles faziam isso aqui, quando era aspergido sobre os contaminados. Os santificam. Interessante, né? Quanto à purificação da carne. Percebe? Que o sangue dos bodes, de touros e de todo e qualquer sacrifício que era feito, e a cinza da novilha, enfim, aspergidos sobre os contaminados, os pecadores, os santificam. Agora, pense bem. Eu creio que todos irão concordar que o sangue de animais, eles não tinham poder para tornar algo santo, ou para santificar, no sentido de regeneração, de transformação, né? E muito menos para purificar a carne da pessoa. Não no sentido de enfermidade, de doenças, mas no sentido de purificar as inclinações da carne, de purificar a maldade que há em nossa carne, em nossas inclinações. No verso 14 diz assim, muito mais se o sangue, vamos comparar, se o sangue dos animais, dos sacrifícios, que eram aspergidos nos pecadores, os santificavam e purificavam eles. Veja então no verso 14 o que a Bíblia nos deixa bem claro. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, o sangue de Cristo. Veja que o autor ele dá uma ênfase. Ele diz muito mais é referente a quê? Se esse sangue aqui simbolicamente santificava e purificava os contaminados, e aqui não era literal, era simbólico, era representativo, era ilustrativo. Mas, quando se fala do sangue de Cristo, o autor diz, muito mais.
Agora aqui, ó, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a Deus, ao Deus vivo. Pense bem, se aqui está dizendo que o sangue dos animais era aspergido nos homens, nos pecadores, no sentido de os santificar e os purificar, o que era feito de maneira simbólica, como eu já disse, não era literal, é porque representava o que o sangue de Cristo faria pelo pecador de maneira literal. Ou seja, o que Cristo, o sangue derramado dele, ele é símbolo de purificação. O sangue dos animais é símbolo dessa purificação. Que é a purificação de quê? Que leva à santificação da nossa consciência. E o que tem na nossa consciência? Em nossa natureza não convertida, não regenerada. As obras mortas. Pense, a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas é dito que nós somos salvos para as boas obras. Ok? Vamos ver isso. Em Efésios capítulo 2. Então, Efésios 2, verso 8. Diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora veja o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Não somos salvos. Não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque é um dom de Deus. É pela graça. Mas qual o resultado dessa salvação? E para que é essa salvação? Somos feitura deles, criados em Cristo. Essa criação em Cristo aqui se refere ao novo nascimento. Quando Cristo disse a Nicodemos: é necessário que vocês nasçam de novo, nascer do Espírito. E quando se nasce do Espírito, o propósito do Espírito é que andemos influenciados por ele. A Bíblia chama isso de andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Lá em Romanos 8, verso 4. Criados em Cristo, ou seja, no novo nascimento, para as boas obras, não para ociosidade, não para fazer o que bem entende, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, as boas obras é a vontade de Deus. Porque é Deus quem preparou. Não é aquilo que eu escolho ou o que eu acho, mas o que Deus preparou para que andássemos nela. Então é propósito de Deus que ao salvar os homens, mediante a fé nele, no sacrifício de Cristo, esse dom de Deus, gratuito e imerecido, não é porque nós obedecemos ele, mas é para obedecê-lo. Por que eu li esse texto? Porque eu li esse texto após Hebreus
9 e o verso 14 que a gente estava lendo. Porque lá diz que a purificação do sangue de Cristo é para purificar a nossa consciência das obras mortas. Então vamos fazer um contraste. Obra morta, ela é algo que não tem valor. Lembra que é dito, vamos olhar agora em Ezequiel, que é dito que aquele que pecar, este morrerá. Então você compara que existem boas obras, e essas obras vêm de Cristo, novo nascimento. E elas são boas obras porque elas são um dom de Deus, pela fé, mediante a fé. Então são obras vivas. Por quê? Lembra que a Bíblia diz que o povo, quando matasse os animais, não deveriam não comer os animais com o sangue, ou não tomar o sangue dos animais. E Deus explicou, porque no sangue está a vida do ser, né, da criatura. O sangue é a vida. Então o sangue de Cristo, ele, quando purifica a consciência do homem das obras mortas, o sangue de Cristo, ele é vida. Ele é santo, ele é poderoso. Ele tem poder. E ele não é para purificação apenas do registro de nossos pecados no céu. Apenas para perdoar. Mas para nos purificar interiormente, nossa mente e nosso coração, nossa consciência. Não simplesmente para recebermos o perdão e estarmos em paz com Deus só por termos sido perdoados, mas também para que, se a nossa consciência é purificada das obras mortas, Paulo diz que o salário do pecado está lá em Romanos 6, no último verso de Romanos 6, o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, e Ezequiel disse que a alma que pecar, essa morrerá, então o pecado está totalmente envolvido com a morte. E o pecado são intenções e atitudes. De modo geral, são obras também, que começam na consciência, que começam na mente. Então, Cristo, quando ele, com o seu sangue, purifica a nossa consciência, é dessas obras, das obras mortas, as obras de pecado, para que não mais venhamos a cometer essas obras, mas sim para praticar as boas obras, que são, aqui diz em Efésios 2, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Então, irmãos, entendemos que a nova aliança, ela é ratificada com o sangue de Cristo. Ela é estabelecida com o sangue de Cristo. Né? O que os animais simbolizavam, ilustravam que alguém inocente iria morrer pelo pecador. E o sangue daquele inocente, ele carregava o pecado que era transferido, o pecado simbolicamente do indivíduo para o animal. E ao animal ser morto, o pecado daquele indivíduo, ele era transferido para dentro do santuário com o sacerdote, também levando o sangue do animal. Porque aquele sangue simbolizava também o sangue de Cristo, que era para a purificação das pessoas, do tabernáculo, no sentido de que era para pagar a dívida que o homem não poderia conseguir pagar por si próprio. Isso seria a justificação, é tornar justo aquele que é incapaz de ser justo por si próprio, que seria de apagar
os pecados cometidos e também para purificar o indivíduo em si, ou seja, santificá-lo, para capacitá-lo a não mais cometer essas dívidas, esses pecados, o que viria a gerar novas dívidas, as quais o sangue já tinha pago, e para que o homem não mais viesse a incorrer em novas dívidas com Deus, aquele sangue simbolicamente dos animais purificavam eles, mas o de Cristo não é simbólico, é literal, é uma purificação, uma santificação que é algo divino, algo sobrenatural, mas isso não é feito de maneira forçada. Então, entendemos aqui o sentido do sangue da nova aliança, que não era apenas para perdão dos pecados, mas também para santificação, para purificação das pessoas. Vamos em Mateus 26, os versos 27 e 28. E vamos entender o próprio Jesus Cristo falando sobre o seu sangue e sobre a nova aliança. Mateus capítulo 26, o verso 27 e 28 diz o seguinte: isso foi na ceia do Senhor. Então aqui em Mateus 26 e o verso 27 e 28, os versos dizem o seguinte: a seguir tomou, isso é Jesus, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, desse cálice, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Então veja que o sangue de Cristo, ele, na realidade, o sangue dos animais, dos sacrifícios, representavam o sangue de Cristo. Então, se a antiga aliança era estabelecida por meio de sangue de animais, então a nova aliança, ela se cumpre com o sangue de Cristo. Aqui diz que é para também remissão de pecados, que seria o perdão dos pecados. Mas, para que mais seria essa nova aliança? Para que mais o sangue de Cristo foi derramado? Vamos entender melhor. Vamos para Apocalipse capítulo 1 e o verso 5. Apocalipse capítulo 1 e o verso 5. Diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Novamente, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Veja que o sangue da nova aliança, ele não é só para perdão dos pecados, para apagar os pecados cometidos, mas também para libertação.
É para libertação, meus irmãos. Então, irmãos, vamos entender isso na prática. Se o sangue de Cristo ele é para a libertação dos pecados, não nos pecados. Então, lá em Hebreus 9, disse que o sangue dele purifica e santifica também. Não só é para a remissão, para pagar pecados e perdoar pecados, mas é para a libertação. Então essa libertação, ela tem que ser uma realidade. Ela não pode ser algo subjetivo, algo externo. Algo de que você, ao mesmo tempo que crê que está liberto do pecado, você ao mesmo tempo comete ele. Uma das razões, né, um dos motivos principais, um dos pilares do sangue de Cristo ter sido derramado pela humanidade, um deles foi para justificar o homem. No sentido de, pela fé, a justiça da fé, o homem ter o perdão dos seus pecados, o qual não poderia ter de outra maneira. Mas esse sangue ele estaria sendo utilizado, simbolizava a purificação, a remissão dos pecados, do registro de pecados que condenaria o homem, levando então o homem a ser perdoado por Deus, ter seus pecados apagados, mas também ele traria, segundo o texto que acabamos de ler aqui em Apocalipse 1, verso 5, a libertação dos nossos pecados. E isso tem que ser uma realidade. Isso tem que ser uma realidade prática. Então, irmãos, como seria essa libertação na prática? O sentido da nova aliança de Jesus Cristo foi de tornar a antiga aliança desnecessária, mas na nova aliança, a aliança do sangue dele, estabelecida pelo sangue dele, a qual nós passamos a fazer parte pela fé nele, por meio da graça dele. E essa nova aliança, ela nos dá a misericórdia, a graça e o perdão para não mais continuarmos em nossos pecados. Porque a justificação, ela é uma causa que leva a um efeito. Então, qual seria o efeito dessa libertação, a qual aqui é dito em Apocalipse que é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados? Vamos em João 8. João 8, a partir do verso 32. João 8, vamos ler não do verso 32, mas do verso 31. Diz o seguinte, João 8, o Evangelho, né, de João, capítulo 8, verso 31 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós, veja que é algo condicional, se vós permanecerdes na minha palavra, olha só, é condicional, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aí olha o verso 32, muito conhecido: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o verso 33, aqueles judeus dizem assim: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dizeis tu, sereis livres? Eles não compreenderam o que Jesus estava dizendo. Até porque a mentalidade deles era uma mentalidade muito muito de ritual, muito de cerimônias, era muito tradicional. Então, tudo deles era
coisa assim exterior. Eles não conseguiam compreender a espiritualidade, a profundidade do que Jesus estava querendo dizer. Mas Jesus lhes responde e esclarece. Replicou-lhe Jesus, está no verso 34. Em verdade, só um parênteses. Lembram que a gente leu quase ainda agora Apocalipse 1:5, que diz que pelo sangue dele, ele nos libertou dos nossos pecados. Não no sentido apenas de ser perdoado. E a gente vai entender isso agora. Qual o sentido prático disso? Qual a causa disso? É que foi a justificação, perdão de pecados. Mas qual o efeito? A gente viu um pouco lá em Efésios 2, né, que ele nos salvou para as boas obras. E lá em Hebreus 9, o sangue dele nos purifica a nossa consciência das obras mortas, nos santifica. Então veja só o que Jesus Cristo diz aqui. Em verdade vos digo, todo, o que comete pecado é escravo do pecado. Repetindo, todo o que comete pecado. Aqui não está dizendo todo que nasceu. Não está dizendo todo que tem a natureza pecaminosa. Está dizendo aquele que comete, seja por intenção, por pensamentos, né? Começa no pensamento, nas intenções, que ou pode resultar em prática ou não. Mas que Deus julga a intenção, os pensamentos, como sendo cometidos também, praticados não na prática literal, por falta de oportunidade, mas na intenção. Mas vamos lá. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Então você identifica que essa palavrinha escravo. E todos sabemos que um escravo é alguém que ele é pertencente a um senhor. Ele não tem liberdade. Ele não vive a vida do jeito que ele quer. Então, um escravo aqui, Jesus Cristo diz que todo que comete pecado está escravo do pecado. Certo? Só que a gente acabou de ler em Apocalipse que Jesus Cristo disse que pelo sangue dele ele nos libertou do pecado. Ok? Aí veja só. No verso 35 diz assim, o escravo de quê? Do pecado. Vamos prestar atenção. Vamos deixar a Bíblia falar fluentemente, sem precisar filosofar. Sem precisar de muita filosofia, muita imaginação, muito achismo, mas apenas o que realmente a Bíblia quer dizer. O escravo, o contexto aqui é o escravo do pecado. Preste atenção. O escravo não fica sempre na casa. O escravo, repetindo, não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Entendeu? Irmãos, Jesus Cristo está sendo bem claro. Aquele que é escravo do pecado, ele não pode viver eternamente. Essa casa aqui não é uma casa qualquer, não é um local qualquer. Como é que eu identifico isso? Porque ele diz aqui, o filho que não é escravo, e escravo aqui é do pecado, filho aqui não é Jesus Cristo. Ele não está se referindo a ele mesmo. Está se referindo a duas classes de pessoas.
Uma é escrava do pecado, a outra é filha de Deus, do novo nascimento, comprado e remido pelo sangue de Cristo, o qual nos liberta dessa escravidão. Porque se, lá em Apocalipse diz que, Apocalipse 1:5, que o sangue dele nos libertou do pecado, não foi apenas da condenação do pecado, não foi apenas para perdão, mas também do poder, porque lá não especifica. Então, como está falando de modo geral, o pecado lá de modo geral, é de tudo o que o pecado causa. Condenação, escravidão. Ele nos libertou. Mas o escravo não fica para sempre na casa. Por isso que ele nos libertou. Porque não vai ter uma pessoa escrava do pecado eternamente vivendo no céu. Na Nova Jerusalém. O Filho, sim, para sempre. Agora veja o verso 36. Veja que forte. Se é o mesmo que porém, entretanto. Ou seja, é uma condição. Não é algo que ele força. Não é algo que ele impõe. Mas, ao mesmo tempo, é uma condição. Se existe uma condição aqui para que isso que a gente vai ler agora ocorra na prática. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho, se vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A questão é, Cristo, ele quer libertar todos? A resposta é óbvia, sim. Para isso ele derramou o sangue dele, não só para nos perdoar, para pagar pelos nossos pecados cometidos no passado, os pecados de ignorância. A Bíblia diz lá em Atos 17 que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque Jesus Cristo pagou por esses pecados. E quando aceitamos Jesus Cristo, nossos pecados são apagados. Porém, aqui diz que se ele nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente, isso é algo... Irmãos, isso é uma promessa. Ok? É uma promessa, mas é condicional. Qual a condição? Precisamos permitir. Precisamos ter fé nisso. Precisamos crer que ele realmente nos liberta. Na realidade, ele nos libertou do pecado. Porém, alguns ainda são escravos. Digamos que não temos como dizer, falar de ninguém, mas falamos de nós mesmos. Temos que reconhecer que somos escravos de muitos pecados. Mas é ainda. Isso não é para sempre. E essa libertação, ela é nessa vida. Porque ele disse lá em Apocalipse 1:5 que ele nos libertou. Ele não disse ele nos libertará. Ele nos libertou. Aqui, ele diz que liberta. E aquilo ele não tinha sido sacrificado ainda. Com o sacrifício dele, o sangue foi derramado, então se cumpre o que diz lá em Apocalipse 1:5. Ele nos libertou. Então, é hoje a libertação. Como a gente entende isso? Em 1 João 1:7, 1 João, capítulo 1, aqui seria a Epístola de João.
Saímos do Evangelho, agora vamos para a epístola do mesmo João. Veja só, a partir do verso 6, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja só. Tem um outro porém aqui. Ó. O se, ele denota condição. Então é dito, ó, se dissermos que mantemos comunhão, deu da boca para fora, e andarmos nas trevas, ou seja, nas trevas seria nas obras contrárias às obras de Deus, as obras de pecado, que são influenciadas por Satanás. E são escolhas. Porque aqui está dizendo se. Não significa que a pessoa é obrigada. Porque dizer que tem comunhão com Deus e andar nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Não faz sentido. Veja o verso 7. Se, de novo, esse se, irmãos, é muito importante entendermos isso. O se, ele denota condição. É um porém. Não é algo assim, obrigado. É algo que você tem que escolher. É algo que você tem que desejar e, sinceramente, optar por fazer e praticar. Veja só. No verso 7 diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele quem? Jesus Cristo. Como Ele está na luz, mantemos comunhão. Olha o contraste. Veja o contraste de dizer que mantém comunhão com Ele, mas ao mesmo tempo andar nas trevas. Você é um mentiroso e não pratica a verdade. Porém, se realmente na prática da verdade você está andando na luz, assim como Ele está na luz, ou seja, vivendo na mesma atmosfera que Ele, a atmosfera santa, pura, praticando a verdade. A luz aqui se remete a tanto o próprio Jesus Cristo, a divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que precisa estar em nós, precisamos estar neles, como também a luz aqui denota a própria palavra de Deus. O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. E aqui ela é comparada, a luz com a praticar a verdade. Porque se você é mentiroso quando está andando nas trevas e não está praticando a verdade, o contrário seria isso aqui. Se porém andarmos na luz, que é praticar a verdade, que somente é possível pela graça de Cristo, pelo poder que há no sangue de Cristo, pela influência do Espírito Santo atuando em nossas mentes e nossos corações, quando assim permitirmos, e renunciamos ao nosso eu, à nossa própria vontade, como diz Jesus Cristo, que precisamos negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir Ele. E como diz Paulo, que já estou o meu eu está crucificado, já estou crucificado em Cristo Jesus. E não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, acontece aquilo que a Bíblia também fala, que é o próprio Paulo que diz que então Deus opera o querer dele e o realizar dele segundo a boa vontade dele, em mim. Quando isso ocorre, quando andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos a verdadeira comunhão, não aquela que dizemos que temos, mas andamos nas trevas e assim mentimos e não praticamos a verdade. Mas aqui é na verdade mesmo, aqui é literal, aqui é na prática. É você andar na luz, andar na verdade, como Ele está na luz, assim, qual o resultado disso? Mantemos comunhão uns com os outros,
Ou seja, você entende que aqui é o único meio de manter comunhão uns com os outros é quando andamos na luz, na verdade. Aí conseguimos manter comunhão uns com os outros. Agora, onde entra o sangue de Cristo nessa história? E o sangue de Jesus, que é o sangue da nova aliança, que nos purifica, que nos santifica, que purifica nossa consciência das obras mortas, que nos liberta do pecado, para que não sejamos mais escravos do pecado. Esse sangue de Jesus, quando andamos na luz, na verdade, seu Filho nos purifica de todo o pecado. Veja, que ele nos purifica de tudo, não de alguns, mas de todo. Com dois sentidos. O de nos concedeu perdão, a remissão e a libertação, segundo o que a gente está lendo na Bíblia. Vejamos um exemplo de purificação prática e o que na prática resultou na vida dessa pessoa que a gente vai ver no Salmo 51. Salmo 51, né? Davi diz o seguinte: veja só, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Aqui é o processo de justificação, que é o processo de perdão, ao qual o salmista, né, Davi, está se arrependendo e ele está clamando misericórdia a Deus. Esse é o passo inicial de tudo. Agora veja o verso 2. Você vai lembrar de tudo que a gente está falando agora a respeito da purificação do sangue de Cristo. Lava-me completamente. Davi aqui ele tinha em mente a purificação lá do santuário. E ele entendeu. Aqui ele está colocando em prática o sentido real, o sentido espiritual, o sentido prático do que representavam aqueles rituais do santuário. Do sangue que era derramado em favor do pecador, ele era aspergido no santuário, nos utensílios do santuário, mas no livro da lei e também no pecador. E era para purificação. E era para purificação de quê? E com qual propósito? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Aí diz, ó, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Ele está arrependido, está confessando, ele não está se desculpando dos pecados dele, mas ele não quer só o perdão dos pecados dele, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E aqui diz o seguinte, ó, no verso 7. Purifica-me com ísopo. É o mesmo material que a gente leu lá em Hebreus 9, verso 18, que Moisés usava para a purificação do santuário e do povo. E você vê que aqui ele está falando de algo literal. Ele entendeu o sentido daquele ritual. E está totalmente relacionado com a purificação que vem pelo sangue de Cristo. Purifica-me com isso, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Veja que ele pediu para não só ser perdoado, mas também para ser purificado. Ele não queria continuar com aqueles sentimentos, com aquela vontade de cometer aqueles pecados. Agora diz assim, ó, verso 9, esconda o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E olha só,
Até aqui é perdão, é justificação, é pedindo para ser apagado. Também tem a questão da purificação. Mas o que realmente Davi também queria não era só ser perdoado. Diz no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então Davi ele reconheceu que além do pecado que ele cometeu, ele precisava ser perdoado, ele também precisava ser purificado e ter um novo coração, uma nova mente, novas intenções, puros, santos, que seria só possível, somente possível, se Deus purificasse e desse a ele um novo coração. Então, ele teria desse a ele um espírito inabalável. Ele diz no verso 11 também, não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Então ele entendeu que isso só era possível por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo quem purificará o indivíduo, quando o indivíduo chega a esse ponto. Porque ele quer a libertação do pecado. Porque essa é a promessa completa, plena. Não só o perdão dos pecados, mas também a libertação. E também a purificação. Porque para ser liberto do pecado é preciso ser purificado. Ter a mente renovada, como diz lá em Romanos 12. A mente renovada, transformada. E é uma entrega. É preciso reconhecer e necessitar, assim como Davi aqui estava tendo esse reconhecimento. No verso 12 diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E ele diz, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Você percebe que apesar dele ter usado a linguagem de sacrifícios e holocaustos, ele entendia que aqueles rituais não era o que realmente iria transformar o indivíduo. Mas olha aqui no verso 17, os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, era um quebrantamento do coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então você entende o que Davi, como ele reagiu quando ele reconheceu, por meio da atuação do Espírito Santo, os seus pecados, a sua situação. E ele não se conformou com o pecado. Se entristeceu, pediu perdão, mas também pediu purificação para ser libertado do pecado. E ele abriu o coração a Deus. Então, irmãos, já que vimos na prática o que Davi havia entendido sobre a sua situação, e seu arrependimento não deveria apenas o levar a querer só o perdão, pois isso era uma parte da obra de Deus na vida do ser humano. Ele também reconheceu, inspirado por Deus, influenciado por Deus, que precisava de um novo coração. Precisava de um novo caráter, uma nova personalidade, novos intuitos, novas intenções, novos pensamentos. E isso só era possível se Deus desse a ele um coração puro, ou seja, uma nova mente. Deus renovasse a mente dele. E isso hoje, aplicando isso hoje, é o que vivemos na nova aliança. Aqui estamos em Hebreus 8. E Hebreus 8 diz o seguinte, o subtítulo aqui é algo bem interessante, é algo bem esclarecedor sobre a nova aliança. Diz assim, a antiga aliança era símbolo transitório da nova. Ou seja, a antiga aliança ela representava a nova. Só que a antiga aliança
não, não tinha aquele efeito que Davi ele compreendeu que necessitava. Que a maioria dos israelitas não compreenderam que aquilo que Deus ordenara a eles, os mandamentos, devia ser colocado no coração deles. Mas eles não compreenderam. Eles não buscaram isso como Davi o fez. Poucos foram os que fizeram como Davi. E assim foram justificados pela fé e transformados. Então, essa nova aliança, ela nos traz aquilo que ocorreu com Davi no Salmo 51, é algo vivido hoje. É algo que é proporcional dessa nova aliança. É o que Jesus Cristo ele faz na nova aliança com os seus filhos, com aqueles que são fiéis a eles, com os que creem nele. Veja no verso 8 do capítulo 8 de Hebreus, é dito sobre a nova aliança. Nós aprendemos que a nova aliança ela é instituída pelo sangue de Cristo, né? Estabelecida pelo sangue de Cristo. Muitos creem que a nova aliança o fato dela ter dispensado, libertado o povo da questão de obedecer à lei de Moisés, a aliança antiga, ela livrou o homem, libertou o homem para a libertinagem, para viver uma vida desregrada, né? Não totalmente, claro, né? Alguns até chegam a ensinar instruções bíblicas para que o povo viva isso. Mas por que o povo não consegue viver? Porque o povo não compreendeu. O povo de Deus não compreendeu a nova aliança. Em verdade, a nova aliança é aquilo que Davi compreendeu. E vamos ver isso como está escrito aqui em Hebreus 8, bem claramente. Veja. O verso 8 diz: e de fato, repreendendo-os, diz. Isso é uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Hebreus 8 foi escrito para nós. Foi escrito para o povo de Jesus Cristo. Apesar dessa passagem ser uma repetição, né, de Jeremias capítulo 31, que nos traz essa informação que era uma promessa de Deus da nova aliança. Aqui no Novo Testamento ela já está se cumprindo. A partir de então, né, já está se cumprindo desde da nova dispensação com os apóstolos, tomando a tocha da verdade que não mais era para ser proclamada pelo povo de Israel, que haviam rejeitado o próprio Senhor deles e Salvador. Então a nova aliança ela consiste não só a graça de Cristo, não é apenas o perdão, né, a aceitação, mas também é isso aqui, veja só. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vimos lá em Mateus 26 que Jesus disse que o sangue dele é o sangue da nova aliança. Bem claro. Vimos em Hebreus 9, nos versos 18 a 22, que o sangue dos animais que eram sacrificados, que representavam, ilustravam, era símbolo do sangue de Cristo e da obra do ministério do plano da redenção, ministrada pelo Senhor Jesus Cristo atualmente, desde da sua ascensão ao céu. Esse sangue era um sangue que purificava os indivíduos. E lá em Hebreus 9, nos versos 13 a 14, diz que era a purificação da consciência das obras mortas. Então era para uma coisa que ela é purificada, ela purifica algo que está sujo. Não se purifica algo limpo e já está puro. E
Irmãos, quando se purifica algo sujo, aquela coisa não continua mais suja. Então a obra de Deus é purificar o que está contaminado, que é o nosso coração e a nossa mente, para tornar limpo, ou seja, para termos pensamentos e intenções puros, para que isso reflitem na prática, se tornem práticas em obras de pureza e santidade, de obediência. Por quê? Porque o verso 10 diz o seguinte, ó, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Essa casa de Israel, irmãos, somos nós. Porque essa promessa foi feita ao povo de Israel e o povo de Israel rejeitou. Não se cumpriu. E quando é uma promessa de Deus e Deus diz que fará, então ele fará. E já que não foi feito com o povo de Israel, ele está fazendo com os cristãos, os seguidores de Cristo. Então, essa promessa é para nós. Ela já vigorou desde que o Senhor Jesus subiu, né, desde a cruz, a partir da cruz, do seu sacrifício, e subiu para ministrar essa obra por nós. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei. Olha a obra, o que é feito na nova aliança. Olha em que consiste, né? Qual o propósito. Não é apenas que seja dado o perdão e a aceitação ao homem, a liberdade da condenação do pecado, mas também a liberdade do pecado, ou seja, do poder do pecado sobre o pecador. Para quê? Nós iremos entender isso logo mais. Mas agora nós lemos que na sua mente, ou seja, na nossa mente, o Senhor imprimirá, olha o que diz aqui no restante do verso, as minhas leis. Entende? A antiga aliança consistia de leis e mandamentos, mas era algo externo. Era algo que não mudou a vida daqueles homens, porque não estava acompanhado do poder do Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo, que Deus atuava com esse intuito, mas eles não compreenderam. Isso também não foi tão esclarecido porque não era o momento. Aquela aliança do Sinai, ela consistia em regras externas. A nova aliança é Deus colocando a lei dele no nosso coração, na nossa mente. Também sobre o seu coração, continua o verso, as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você veja que a nova aliança consiste em Deus escrever no nosso coração e na nossa mente a vontade dele, a verdade, a lei, as leis dele. Então a nova aliança, ela não é uma aliança que dá liberdade ao homem a pecar, que dá liberdade ao homem a não mais obedecer os mandamentos e as leis de Deus, mas é o contrário. É Deus operando uma obra, ministrando uma obra de redenção, a qual ele, além de perdoar os pecados e aceitar o pecador, ele agora começa a transformar o pecador, a santificar o pecador, agindo em sua mente e em seu coração, mas não de modo em que ele faz isso sem o nosso consentimento, sem a nossa aceitação. Isso não existe. Pois é preciso que aceitemos, que reconheçamos que precisamos disso, e que possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para que ele possa operar o querer dele e o realizar dele segundo a boa vontade dele. E essa boa vontade dele é isso. É gravar, implantar no nosso coração, na nossa mente, a vontade dele, as leis dele, os mandamentos dele. E ele diz, olha, os resultados disso. No verso 11, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Por quê? Porque Deus estará atuando em seus corações. Só que para Deus imprimir as leis dele, os mandamentos dele, a vontade dele no coração humano,
É necessário que o indivíduo, o pecador, ele conheça que as leis são essas. E ele só conhece por meio da verdade, da palavra de Deus. Porque Jesus disse que a verdade é quem liberta. Para que essa liberdade dê ocasião para o Espírito Santo então trabalhar gravando a vontade dele, as leis dele no coração humano. O verso 12 diz: pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ocorreu o que a gente acabou de ler. Quando ele diz nova, ou seja, se referindo à nova aliança, torna antiquada a primeira, porque a primeira foi escrita em tábuas de pedra, e essa é escrita no coração. Então não existe uma aliança sem lei, sem mandamentos. A diferença é que agora Deus, Ele, Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, age no coração humano, gravando, escrevendo a lei no nosso coração, ao invés de ter escrito externamente, agora é internamente. Para que a gente verá isso logo mais. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer, que é a antiga aliança, aquela aliança, o concerto com Moisés e o povo de Israel no Sinai. Essa nós não mais observamos. Nós não mais praticamos elas. Porém, muito do que estava ali escrito no concerto do Sinai, na antiga aliança, se repete nessa nova aliança, como os 10 mandamentos, por exemplo, e muitos os outros princípios. Então, irmãos, essa nova aliança, quais os resultados dela? Lá em Ezequiel, aliás, primeiro iremos ver 2 Coríntios capítulo 3, e vamos entender quem irá escrever. A gente sabe que é Deus, mas sabemos que a divindade são 3 pessoas. Então, vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 3, quem fará essa obra e como ela é feita. 2 Coríntios, capítulo 3. Veja só, olha o subtítulo que tem em cima do capítulo 3. A excelência do ministério da nova aliança. Então, está totalmente relacionado com o assunto. Veja só, a partir do verso 2. Diz assim, vós sois a nossa carta. Isso era Paulo dizendo que aqueles que aprenderam, que foram instruídos por ele, eram carta. Então, Paulo aqui usa uma ilustração, né? Ele usa um simbolismo para ajudar o povo a entender, né, o valor que eles tinham e o que eles eram diante de Deus e do mundo e dos homens. Veja só, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração. Agora veja esse detalhe, conhecida e lida por todos os homens. Tem um ditado que diz assim, a Bíblia que as pessoas do mundo leem, somos nós. Esse ditado ele é tirado a ideia, né, desse texto de 2 Coríntios 3, verso 2. Por quê? Somos uma carta. Paulo usou a ilustração de uma carta. Uma carta ela vem dentro de um envelope. E eu pergunto a você, é possível ler a carta sem tirar ela de dentro do envelope? Tem como? Não. Então, para ser lido, primeiro algo tem que ser escrito. E a gente acabou de ler lá em Hebreus 8 que o que é escrito por Deus é a nova, que faz parte da nova aliança, que é a nova aliança de Deus, são as leis dele. Ou seja, é escrito aonde? Em nosso coração, em nossa mente. E escrito para quê? Esse verso esse verso nos responde. Conhecido e lido por todos, para que os homens leiam. E como seria isso na prática? Se Deus escreve algo em nossa mente e em nosso coração, é para que se torne em prática, para que se torne em obras, para que se torne atitudes e ações, para que se torne obediência, para se refletir na obediência. Porque o que está escrito internamente, os homens não podem ler, só Deus, o nosso coração e a nossa mente. Mas se aqui em 2 Coríntios está dizendo que nós somos cartas que os homens leem, então o que é que eles leem? Eles só podem ler algo
que está externo, que eles veem. Então são o quê? Nossas atitudes, nossas obras. E essas obras só são de Deus se corresponderem ao que Deus escreveu no coração e na nossa mente. Porque as obras que estão naturalmente em nosso coração e na nossa mente são carnais. E as que Deus escreve é espiritual. No verso 3 diz, estando já manifestos como carta de Cristo, não só de Paulo, mas de Cristo também, produzida, olha só, pelo nosso ministério. Por quê? Porque foram instruídos por Paulo. Mas escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra. Observação. Você vê que Paulo ele usa ele faz uma relação aqui, ele remete, né? Usando essa palavra não em tábuas de pedra, ele remete às tábuas da lei, às tábuas dos 10 mandamentos, que os 10 mandamentos foram escritos por Deus, lá é dito lá em Êxodo, que foi pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Só que na realidade também, nós vamos aprender isso logo mais quando formos ler Ezequiel. Essas tábuas de pedra, na verdade, também se refere ao nosso coração, que naturalmente ele é de pedra, ele é duro, nosso coração. E o Espírito ele não escreve no nosso coração natural. Mas o Espírito Santo, nós vamos ver isso em Ezequiel. Eles não escrevem em tábua de pedra. E também, aqui também pode se referir, podemos subentender isso aqui, que a nova aliança, ela não é mais aquela que foi escrita nas tábuas da pedra, mas sim aonde? Mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. E veja só, e não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Você vê que Paulo está dizendo que isso não vem de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque a letra ela apenas apresenta a nossa situação. Ela nos pede algo que não somos capazes de fazer. A verdade de Deus, a lei, nos pede coisas que não temos a capacidade em nós mesmos de fazer. E se não estiver acompanhado do Espírito atuando em nossos corações, ela nos mata. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o Espírito, ele leva a vida, ele vivifica. Por quê? Porque ele escreve essas leis no nosso coração para corresponder às nossas obras com aquilo que nos é requerido pela verdade de Deus. Quando Deus diz assim, não adulterarás, Deus não está falando algo, impondo algo. Ele está dando uma promessa. Por quê? Porque ele tornará o homem capaz de não adulterar. Como? Agindo dentro do coração humano, na nossa mente, quando nós permitimos, quando nós consentimos e quando nós negarmos a nós mesmos, renunciarmos o nosso eu e permitirmos que não mais o nosso eu viva, mas Cristo vive em nós. Aí então, a atuação do Espírito Santo em nosso coração e em nossa mente, de acordo com nossa aceitação, com a nossa renúncia de não mais querer fazer nossa vontade, mas permitir que a nossa vontade seja subjugada pelo poder do Espírito Santo, para que as obras do Espírito Santo possam refletir em nossas atitudes, que agem em nosso coração e em nossa mente, para que nossas intenções nossas intenções se tornem atitudes. Então é o Espírito Santo, irmãos, quem escreve a nova aliança em nosso coração, as leis de Deus. O Espírito Santo escreve com que intuito? De sermos lidos, ou seja, de sermos observados, para sermos testemunhas. Você só é testemunha quando você vive algo. Você não é só testemunha falando do que Deus fez por você, mas também vivendo o que Deus está fazendo em você. Então, irmãos, para concluir, nós vamos para Ezequiel 36. E vamos entender
essa questão do coração. E Davi disse que pediu um coração novo a Deus. E é uma promessa de Deus dar um coração novo a nós. Porque o Espírito Santo não pode escrever no nosso coração de pedra, no nosso coração natural, que é duro. Mas num coração novo. Ou seja, Deus nos dá uma nova natureza, uma natureza espiritual, para que essa natureza seja alimentada pelo poder do Espírito Santo, quando assim permitirmos e quisermos, e buscarmos, com a ajuda dele, alimentar nossa natureza espiritual, e não a natureza carnal. Vamos para Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículos 26, 27, começo do verso 29 e depois o verso 31. Veja a relação desse verso com a nova aliança, porque a nova aliança consiste em o sangue de Cristo purificar o homem, purificar de seus pecados, purificar o registro, né, para que sejam apagados os pecados quando, assim, seguindo o exemplo, seguindo o princípio que Pedro nos dá em Atos 3,19, quando nos arrependermos e nos convertermos para que sejamos cancelados nossos pecados. E Provérbios 28 também nos diz: aquele que encobre suas transgressões, ou seja, aquele que oculta, ou seja, não confessa, ou simplesmente esconde ela de Deus, tenta passar por alto. Aquele que encobre as suas transgressões não alcança a misericórdia, não prosperará no caso. Mas o que confessa e abandona, esse alcançará misericórdia. Então, tem esse processo, tem essas condições, para que isso aqui seja uma realidade em nossas vidas. Isso aqui faz parte da nova aliança. Deus diz aqui no verso 26, dar-vos-ei coração novo. Aquele coração que Davi pediu. É uma promessa de Deus. E só se cumprirá naqueles que aceitarem, que permitirem também. Porque exigirá renúncia, exigirá sacrifício do eu. Paulo disse que eu estou crucificado, e não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Se o eu está crucificado, então a vontade dele estava crucificada. Mas sim, era a vontade de Deus que agia. Por quê? Porque ele recebeu isso aqui, um coração novo, verso 26, né? Porém dentro de vós, espírito novo. O que Deus põe na gente, em nós, irmãos, não é para continuarmos praticando a maldade, o erro. É para continuar errando. É para fazer o contrário. É para nos capacitar a fazer a vontade dele. Não é requerido de nós obediência pelas nossas próprias forças, mas sim pelo poder de Deus que ele põe em nós. Olha aqui, Vamos dizer, tirarei de vós o coração de pedra. Lembra lá que em 2 Coríntios 3, o Espírito Santo é quem escreve em nós. O que é que ele escreve? Hebreus 8 diz: as leis de Deus no nosso coração. Ele não escreve no coração de pedra. Ele não escreve em tábuas de pedra, mas e vos darei um coração de carne. É no coração de carne que ele mesmo é quem implanta. Você percebe que não é tudo Deus agindo no ser humano. Toda honra e toda glória é para Deus, porque é Deus quem está atuando no ser humano. Com o intuito de quê? De tornar o homem capaz, o fiel capaz, de viver a vida dele para glorificá-lo, para honrá-lo, para vindicar o caráter dele, para ser testemunha viva do amor dele e da justiça também. E olha no 27, porei dentro de vós o meu espírito. Veja. E farei. Agora, olha só. Para que é tudo isso? Qual é o intuito de Deus em dar um coração novo ao homem, em escrever as leis dele no coração e na mente do homem? O Espírito Santo é quem faz isso. E para que o Cristo derramou o sangue dele? Foi só apenas para perdoar? Não. Também foi. Mas olha só, qual a outra parte do propósito de Deus na nova aliança, repetindo o verso 27, porei dentro de vós o meu espírito e farei. Irmãos, isso é Deus quem está dizendo. Quando Deus disse que fará, ele fará. Ele não fará em todo mundo. Ele fará em quem permitir, em quem aceitar, em quem consentir, em quem se humilhar
e permitir que essa obra seja feita, renunciando às obras da carne. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis. A palavra guardar, ela tem o mesmo sentido que praticar. Os meus juízos e os observeis. Ou seja, tudo que Deus disser. No verso 29 ele diz, olha, livrar-vos-eis de todas as vossas imundícias. Isso não é algo em que Deus vai encobrir o que nós fizemos de errado, como se fosse um cúmplice nosso. Não. Ele fará com que isso seja real na nossa vida. Nos livrar das nossas imundícias, das coisas erradas, nos fazer não mais cometer elas. Isso é uma obra de Deus, não do ser humano. O ser humano é coparticipante, ele coopera. Ele não vai ter mérito algum nisso. O mérito é todo de Jesus Cristo. E o verso 21 diz, ó, então vos lembrareis, veja só, qual é o resultado disso. Além de fazer com que a gente observe e ande nos caminhos dele e pratique a vontade dele, ele também isso gerará um outro resultado também. Olha só, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Então, irmãos, esse vai ser o resultado. Eu queria que a gente lesse só para confirmar e para consolidar essa verdade. Ezequiel 11, a partir do verso 19, a mesma informação, a mesma promessa que está sendo cumprida na nova aliança por Deus, naqueles que permitem Deus assim fazer. Dar-lhes-ei um só coração. Ou seja, não será um coração dividido, é um coração só. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. É o verso 20. Para quê? Ele vai fazer isso. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Ou seja, os cumpram, os pratiquem. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. E continua no verso 21, mas quanto àqueles cujo coração, olha só, você vê que é uma coisa condicional. Deus não vai fazer isso sem a nossa permissão. Deus não vai nos controlar como se fôssemos marionetes na mão dele. O que iremos fazer, o que será feito em nossa vida, o que iremos cumprir, a nossa obediência, a nossa vida transformada será um resultado dessa obra de Deus. Mas também iremos fazer também a nossa parte, porque será um resultado dessa atuação. Mas terá uma classe de pessoas que o verso 21 diz aqui, ó, que não vão querer isso. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz, ou seja, se satisfaz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Então, irmãos, eu queria ler apenas um último verso aqui em Ezequiel, capítulo 12. O último verso do capítulo diz o seguinte: promessa de Deus. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, que o Espírito Santo possa ter espaço, possa ter ocasião no coração e na mente de vocês. Permitam para que essa obra seja feita. Participem da nova aliança, não para a libertinagem, para a licenciosidade, para a prática do mal, como se Deus estivesse dando uma licença para o pecador, para pecar. Mas não, mas para se livrar dos seus pecados. Busquem isso com fé, creiam em Deus, e Deus assim fará na vida de cada um de nós. E o Senhor seja o nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador. Permita Deus ser Deus na sua vida, e que Deus lhe abençoe.